acomodar aqui o pessoal, a gente vai ali um intervalo e a gente volta já já aqui com a conversa franca, aberta, com o ex-prefeito Flaviano Monteiro, professor Flaviano Monteiro, que também disponibilizou do seu tempo para vir conversar conosco aqui na nossa humilde casinha, nossa Cidade FM, nossa 87,9. Não saia daí, a gente volta já. Bota o bregão para rodar aí, meu filho, por favor. Se o fato acontece, ele vira notícia. E você fica sabendo primeiro aqui, no Jornal da Cidade. Alô, bregueiros e bregueiras de Apodi e região. Sua 87 FM traz mais um bregão do povão. Trazendo o melhor da música brega. Bregão da 87. Neste sábado, na Rua da Alegria, pela primeira vez em Apodi, a presença de Bartolzinho Galeno. Mó prazer, mó satisfação estar com vocês aqui. Bartolzinho Galeno. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes. Bartolzinho Galeno. Calor de um momento. Com a transmissão da Rádio 87 FM. Depois, muito forró com Bonde do Estilo. Fazendo muito forró. Totalmente grátis. Bregão da 87. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Comunicando, Jairo César. Muito bem, abrindo aqui a nossa live, Ratinho, por favor, aqui pra gente acompanhar os nossos amigos ouvintes. Flaviano Monteiro, professor Flaviano, como combinado, né? Nós havíamos buscado essa entrevista, essa conversa com ele, como também buscamos de outros aqui, para falarmos sobre sucessão municipal. E por que esses personagens? Porque eles permanecem vivos nos comentários, nas opiniões, nas críticas, nas ideias, nos elogios do povo em geral. Então, esse foi o objetivo de nós buscarmos essas pessoas. Buscamos aqui os postulantes ao cargo do Executivo Municipal, que foi o Aguinaldo, presidente do sindicato, o vereador Gilvan, o prefeito Alan Silveira e também o Chico Tiririca. O Chico Tiririca foi postulado, foi rotulado o nome dele como um provável pré-candidato, inclusive filiado a partido, organizado e tudo. Se vai ser ou se não vai ser, é outra coisa, outros 500. E ontem conversamos com a vice-prefeita Hortência Regalato, falando aqui também uma entrevista, fazendo um bate-papo conosco, né, que muita gente também comenta por aí. E hoje temos aqui, repito, também a honrosa presença do professor Flaviano, que faz também a sua presença aqui, ajuda a gente também nesse projeto, nessa ideia, nessa luta, nesse desafio da nossa Cidade FM, na nossa 87,9. E vamos trazer aqui o boa tarde do Flaviano e vamos também puxar os assuntos aqui sobre sucessão, enfim, outros assuntos aqui que vamos, ao longo do tempo aqui, conversarmos para você, meu caro amigo ouvinte, ficar esclarecido, certo? Aqui de perguntas que formalizaremos com o professor Flaviano. Trazendo o seu boa tarde, professor. Obrigado pelo seu tempo disponível aqui, a nossa Cidade FM. Boa tarde, Jairo. Boa tarde a todos os ouvintes da 87.9. Boa tarde aqui que está me acompanhando aqui, a jornalista aqui, Josi Maia, minha esposa Karina e o rapaz da técnica aqui, nosso amigo Júnior, né? Isso. Boa tarde aos ouvintes e primeiro eu quero agradecer aqui ao convite. Estou aqui para contribuir com o debate do ponto de vista democrático, Jairo, colocando a nossa opinião, respeitando as divergências que sempre vai existir, que é normal, não é democrático, apesar que no Brasil de hoje é uma preocupação, que a minha preocupação hoje com a democracia no Brasil é isso.
Jairo expõe uma opinião dele e eu não respeito e parto para a agressão. Acho que a gente tem que colocar as nossas observações. Aprender a viver com os contrários. E respeitar os contrários. Acho que é o grande desafio do momento aí, desse século XXI, é justamente isso. Essa divisão de ideias, e muitas vezes a gente não está sendo respeitoso com a opinião dos camaradas, dos amigos ou dos adversários. A gente tem que respeitar. A opinião minha não deve prevalecer 100%. A de Jairo do mesmo jeito. A gente tem que, no campo democrático, discutir ideias no campo democrático. Quando parte para a questão pessoal, para esse radicalismo, eu não gosto muito desse tipo de coisa. Flaviano, vamos partir do princípio, do início. Você postulou por 2 vezes o cargo do Executivo Municipal e uma não teve sucesso, a outra teve um êxito, inclusive considerada uma das maiores, né, vantagens sobre a segunda colocada na época, né, quase 3.000 votos de maioria. Como é que você avalia, qual é a avaliação, ponto de vista que você faz da primeira experiência e da segunda experiência? O que é que você tirou aí de avaliação? Primeiro eu queria aqui mandar um alô pro pessoal que está ouvindo aqui o programa, Jairo. 2 vascaínos aqui no Bacurau 1, Joãozinho e Neguinho de Abel, né? São vascaíndos. E também Deusinho lá nas Queimadas e sua esposa Vilma tá ouvindo aqui. Também são vascaíndos. Vive caindo. Mandar um abraço aqui a ele, né? Paulo Neto, que é sobrinho do Carino, o gurizinho Paulo Neto, tá ouvindo aqui o programa, né? Tá sintonizado aqui no programa. Um abraço aí para Paulo Neto. Na política, a gente começou como candidato mesmo. Eu participei de 4 campanhas em menos de 10 anos, né? Foi 3 de prefeito e 1 de deputado. E uma de vereador, né? E a gente enxergava essa lacuna do ponto de vista, a partir de 2008, a gente enxergou essa lacuna do ponto de vista que a Apodi não se discutia projetos de desenvolvimento sustentável para o futuro do Apodi. E essa lacuna a gente ocupou esse espaço que se deu na primeira candidatura em 2008, que a gente, quando surgiu ali como candidato, quase conseguimos o êxito naquela campanha. 2012 conseguimos êxito, né, colocando o discurso, foi muito aceito pela população, né? E em 2016 a gente, na reeleição, a gente não conseguiu a reeleição. Então, o que eu entendo é que o Flaviano, candidato político, ele vem de um processo de luta, de construção de ideias, né? E tivemos o prazer, né, e a felicidade, com uma votação expressiva, como você falou, de chegar à prefeitura. Conseguimos avançar em muitos pontos dentro do discurso, que uma coisa é a gente ter um discurso na campanha, outra coisa é colocar o discurso em prática. Muitos eleitores, eles vêm, absorvem o discurso, absorvem no período eleitoral. Quando vai se colocar em prática, muitas vezes parte do eleitor não quer o discurso que foi discutido em campanha. Mas a gente fez um governo dentro do discurso de campanha, com zelo pelo recurso público. Eu acho que uma das maiores virtudes da gestão e do professor Flaviano é justamente o zelo. E ser gestor no momento mais difícil que o Brasil passava naquele momento. Quem foi gestor, Jairo? 2013 para 2016, teve dificuldade administrativa. As cidades do Porto de Apodi, quase todos os prefeitos tiveram dificuldade de reeleição. Nós vamos ter, em Pau do Cerro, o prefeito teve dificuldade de reeleição, em Açu, em Mossoró, o menino começou, né, o Silveira, e nem terminou o pleito. Então, em cidade de porte médio para grande, devido à crise, uma das maiores crises que a gente passou, econômica, política, com a tirada lá de Dilma do poder, tira, bota, tira, aquele negócio de impeachment. Então, o país parou. Depois da eleição de 2014, quando que o PSDB lá com a Aécio não aceitou a derrota e boicotaram totalmente a gestão da ex-presidente Dilma, então o país parou. Então se atribui o fracasso nas urnas? Não, são uma série de fatores. Uma série de fatores. Se você governar a sua casa com um salário mínimo é uma coisa, você governar a sua casa com 10 salários mínimos é outra coisa. Acredito que na sua casa administrada com 10 salários mínimos comparada a 1, há muita diferença. Alguns dos seus sonhos vão ser mais realizados e você vai dar mais comodidade à sua família. Mas isso não impediria, Flaviano, do cidadão que é político, que é gestor, que veio do povo, que partiu do voto do povo, continuar no meio do povo, mesmo com essa dificuldade financeira. E você parece que muitos reclamam da sua ausência perante seus militantes. Eu sempre tive
presente com as pessoas. Se você olhar a minha vida, principalmente a minha rede social no tempo que eu era prefeito, não combate esse discurso que foi criado contra a minha pessoa. Você entende que essa colocação que fazem com você não é verídica? Criada pelos meus opositores, né, que criaram dizer que a gente não falava que isso é, né, inverídico. Se você olhar em redes sociais no período eleito que eu era prefeito, vai contrariar isso aí. E eu governei a Apodi, eu administrei a Apodi. Eu não tinha tempo. Você pega uma cidade do Porto do Apodi, se você não for administrar, você não consegue avançar dentro da gestão. E eu sabia tudo da gestão. Eu sabia tudo da gestão. É tanto que eu queria ser cobrado por Apodi pela gestão. Uma gestão que teve zelo com recursos públicos. Eu assumi a Apodi com quase 60% de gasto com o pessoal. Deixei para o prefeito atual com 51,8%. Eu equilibrei as finanças do Apodi. Não fui irresponsável por questões politiqueiras pensando na reeleição. Aí talvez tenha sido um dos motivos. A gente fez gestão. Se você for olhar, governei com minoria na Câmara. Você sabe como é o padrão administrativo. Mas você tinha maioria, né? Quando venceu, tinha maioria. Perdemos a maioria. Foi. E administramos com minoria. Mesmo assim, a gente administrou. Foi afastado pelo um ofício. Né, pelo um ofício lá na Câmara. Não avançamos mais em obra porque a Câmara travou muitos pontos de avanço aqui, principalmente quando chegou o recurso. Os recursos, na minha gestão, eles ficaram muito pequenos. Então, mesmo assim, a gente decidiu fazer gestão sabendo que ia ter um custo político. Redução da máquina, redução... A questão do servidor, a gente não conseguiu reajustar o servidor nos últimos 3 anos. No quarto ano eu tentei dar o reajuste, mas o sindicato não quis mais. Por quê? A gente estava acima do limite prudencial. Se eu fosse um gestor politiqueiro, eu tinha dado o reajuste. Então essa maioria de quase 3 mil votos que você conseguiu perder nesses 4 anos de sua gestão, e inclusive o outro fazendo uma maioria de 1.000 votos, quase 5 mil assim, revertendo o placar. Você atribui esse afastamento desse povo como se ele quisesse uma atitude politiqueira sua? Ou não interpretaram bem? Talvez alguns não tenham entendido o discurso da gestão. Alguns que eu pregava não na campanha? Austeridade, responsabilidade. Sim. E eu fiz isso. Com pouco recurso, eu tinha cheguei a receber de royalties 170 por mês. Hoje a média é de R$1 milhão. Há uma diferença gigantesca. Mesmo com essa quantidade de receita, eu deixei obra nos 4 cantos do Apodi, que tinha começo, meio e fim com recurso próprio. Eu melhorei, recebi um prêmio que a Apodi nunca recebeu, que é o selo Unicef. O selo Unicef é dado ao município que avança em educação, saúde e assistência. A Apodi nunca conseguiu desde que ele foi criado, isso ainda em 1990 por aí, nunca tinha ganhado o prêmio Unicef. E a gente foi premiado pelo prêmio Unicef. Equilibrei as finanças, deixei obra em quase os 4 cantos do Apodi, reestruturei a maternidade Claudina Pinto, que hoje, infelizmente, a gente regride mais uma vez com o governo de PNDB. A gente deixa a gestão com o hospital e com a maternidade. A Apodi, no lugar de progredir, de aumentar a sua estrutura de saúde, a gente hoje regride com a instituição de quase 80 anos, que acredito que você tenha nascido lá também, e regrediu. A gente equilibrou as finanças, encontramos lá deteriorado e deixamos com as finanças em dias. Então, do ponto de vista de discurso, sim, a gente colocou em prática. Equilibrei as finanças, deixei a Apodi com 51,8 dentro do limite prudencial, obra por tudo quanto é canto, responsabilidade. O carnaval, pelo que eu estou vendo aí, o que foi apresentado do carnaval desse ano, a Apodi vai passar de R$1 milhão gasto com carnaval. No meu tempo, a gente gastava, em média, de 420 a 500 mil reais. Os camarotes, pela primeira vez na gestão de Apodi de carnaval, os camarotes davam lucro. O último de 2006 deu 86 mil reais de lucro. Você viu alguma vez nos últimos 3 anos saber quanto custa os camarotes e o que deu lucro para a Apodi? Então, cada um tem a sua visão de gestão. A Apodi talvez não tenha... Você está dizendo que o povo não soube lhe interpretar? Não é o povo. Parte do povo não entendeu a gestão. O povo, eu tive mais de 10 mil votos. Mais de 10 mil votos concordou com a gestão. A parte do povo não entendeu. Sim, mas 10 mil votos, você concordaram? 2 mil
2016. Então, mais de 10 mil concordaram. Então, se eu disser o povo, estou dizendo todo mundo. Então, uma parte do povo. Uma parte do povo. E você vê... Inclusive, fortes aliados seus desde os primeiros momentos. Os amigos de primeira hora, relembrando Vilma de Faria, né? Então abandonaram você. Ou você abandonou, eles alegam que você abandonou eles. Muitas vezes faz parte do processo. Faz parte. Muitas vezes, se você for olhar a política, política é igual a time de futebol. Cada campeonato, geralmente, você perde um atacante, troca por um melhor, às vezes troca por um 5 por 6, né? 5 por nem meia dúzia. Então, isso faz parte do processo político. Então, do ponto de vista administrativo, que eu deveria estar sendo julgado, é se eu fui correto com o recurso público, é se eu peguei e apliquei bem o recurso público, mas a oposição criaram um discurso que eu perdi a campanha por causa que eu não tirei selfie com o povo. Você acha que, eu acho que você poderia combatido isso com a presença, mesmo com a presença, tomando um cafezinho, isso, aquilo, outro? Você sabe que aqui gosta muito dessas coisas. A presença do político. O interior sente isso, Flaviana. A gente sabe que a cultura ninguém muda, nem você, nem ninguém pode mudar esse tipo de cultura no nosso município, e em particular no Nordeste como um todo. Você acha que essa sua ausência para dizer, olha, eu estou passando esse perrengue, o município está assim, o município está assado, a gente está enfrentando dificuldades. Você acha que essa sua falha, isso não foi uma falha sua, de sua assessoria, para estar presente dos seus aliados, seus amigos, seus eleitores, um pouco ausente? Isso não prejudicou? Mais uma vez eu digo, se você for olhar minhas redes sociais de 2016... Não, mas as redes sociais, eu digo, os outros que não usavam as redes sociais. Você vai ver, na rede social, vai justificar o que vou dizer a você. Você vai ver fotos da gente com a militância, falando com a militância, andando. Talvez você coloque aí nesse sentido de ter havido uma intensidade maior. Isso. Agora que eu tive presença com a militância, andava na militância, nas 4 regiões, na cidade, era a minha presença. Agora, eu tinha um município para gerir. Quando você é prefeito, que tem um município do Porto do Apodi, com o tamanho do município do Apodi que tem, você não tem tempo para estar... Mas você entra numa disputa política para fazer política. O político, ele tem que fazer política 24 horas também. Mas não entende dessa forma? Depende da política. Política com P maiúsculo eu fiz, com P minúsculo não. Você entende que essa outro tipo de política, de presença, de corpo a corpo, é política de P minúsculo? Que você tem que me dizer o que tipo de política você quer ser. A presença. A presença para você... Não, para mim não, para o povo. Não é para mim. Você está insistindo não, muito, Você está insistindo muito nessa questão. Né? Você, para você, Jade César, você quer ser julgado como prefeito pela selfie ou pela gestão? Bom, aí já é pela selfie, aí já é pelo outro lado. Aí é uma questão sua, opinião sua. Certo? Um ponto de vista seu que a gente respeita. É o ponto de vista de cada um. Exatamente, lógico. Mas Flaviano, me diga uma coisa, você falou muito na questão de conseguir o Apodi para o Sebrae e tudo mais, mas parece que na sua gestão, o tal do CALC, que é um meio para receber recursos do governo federal, e a Apodi ficou impedido nesses 4 anos, salvo engano, da sua gestão. Você conseguiu por um lado, mas esse outro lado ficou à mercê, como foi isso? Não só nos meus 4 anos, a Apodi já vinha no CALC há muito tempo. Já estava? Estava no CALC por... questões de prestação de conta com o governo federal, que a gente não conseguiu prestar conta, que é justamente de algumas obras que não foram concluídas, como a creche, como as passagens molhadas, os recursos vieram, não foi prestado conta e teve problema de prestação de conta. E a gente passou 4 anos, concluímos algumas, como a creche modelo, eu deixei 80 e poucos % dela concluída, e a maioria com recurso próprio. Mais de 300 mil a gente teve que recolocar novamente. Então, isso a gente não conseguiu concluir todas as obras que estava com o CALC. CALC é um órgão do governo federal que ele manda os recursos e você tem que prestar conta. Agora, não foi na gestão do professor Flaviano, foi em outras gestões. Então, mesmo assim, a gente conseguiu avançar em outros caminhos. Parcerias com os bancos, Itaú, Santander, a gente ganhou prêmio. A gestão da gente teve em vários, até outros países, como a Argentina, né, para mostrar o modelo aqui do Pérolas, do programa do idoso. Então, a gente teve alguns avanços em outros setores. Agora, em 4 anos, a gente não conseguiu realizar todos os sonhos. A gente preparou a Apodi para o futuro. As bases para o futuro que a gente discutia na campanha. Agora, a Apodi
parte desse eleitor, que não é os 10 mil que eu estou falando aqui, Sim. e talvez alguns que tenham votado comigo em 2012, queria que eu resolvesse uma problemática, uma sistemática de deficiência de infraestrutura do Apodi em 4 anos. Coisa que a Barra de Santa Cruz passou 100 anos para a gente realizar o sonho de construir a Barra de Santa Cruz. Mas a gente montou as bases. A gente precisava de mais tempo para dar sequência. Que governos do PMDB não têm costume de defender isso. Vou citar um exemplo aqui, Jairo César. Mas foi no governo do PMDB que a barragem foi construída. Em 100 anos de gestão, em 100 anos de sonho, estou dizendo, em 100 anos Sim. de sonho, que passou, né? Passou todo mundo, né? Vamos aqui, ó. A gente montou as bases de infraestrutura. Com recurso próprio, a gente, do município do Apodi, a gente contratou a empresa e fez o estudo técnico da Transchapadão. É Sim. importante a Transchapadão? No meu ponto de vista, é. Uhum. Para já dissesse um exemplo, estudando com você, Certo. já pode não ser. Mas a Apodi precisa pensar no futuro de seus filhos. Com o deputado Getúlio Rego, na época do governo de Rosalba, a gente conseguiu o estudo da Estrada da Areia, 10 quilômetros, que vai aqui do Bacurau até a porta da escola lá da região do Góis. Certo. A gente compramos um prédio, compramos um terreno de 102 hectares, que é montar as bases de um polo industrial, visto o potencial econômico e turístico econômico que a Apodi tem. Tudo isso foi encaminhado na nossa gestão. Compramos o prédio de Zé Bolacha, ali por 2 milhões, e a politicagem do Apodi, onde é que está a questão política do Apodi? Por falta de uma assinatura da ex-prefeita, que aqui eu entendo que a ex-prefeita Gorete, se fosse ela que decidisse, ela tinha assinado o recebimento daqueles 2 milhões. Você está isentando a ex-prefeita dessa Não ação. é questão de isentar, se pela índole que eu conheço a Certo. ex-prefeita Gorete, se ela tivesse poder de decisão, não, ela assinaria com certeza o recebimento daqueles 2 milhões. Mas o grupo dela, as pessoas que cercam ela, alguns, impediram que ela fizesse isso. Um mal grande para Apodi. A prefeitura agora a gente ia gastar 2 milhões ali, tinha resolvido um problema crônico do Apodi, aí deixamos voltar o dinheiro por questões politiqueiras. Hoje já se gastou mais de 1 milhão, que não era daquele jeito que a gente fazia. Eu acho que a Apodi merecia uma feira melhor, na minha opinião, merecia uma estrutura melhor, na minha opinião. Respeita de todos, mas Claro. como filho do Apodi, Claro. enquanto eu puder falar Isso. dentro do sistema democrático, vou fazer essas falas. Na minha opinião, a Apodi merecia uma estrutura melhor ali. Era que a gente ia fazer uma estrutura diferente. Já se gastou mais de 1 milhão, vai se gastar por açougue, ainda tem um mercado. Com esse recurso que estamos gastando novamente, nós não poderíamos enfrentar outros problemas crônicos do Apodi, Jairo César? Por causa de politicagem, hoje, nós poderíamos estar investindo esse recurso para resolver o problema do lixão, do nosso aterro sanitário. Nós poderíamos estar resolvendo a questão do cemitério. Se na gestão de Flaviano, professor Flaviano, tivesse enterrando gente na passarela, eu apanhava no meio da rua. Hoje a Apodi necessita gigantescamente de um cemitério. E a gente montou essas bases. Se você for olhar, açougue, ali a feira a gente enfrentou, conseguimos recursos. Se você for questão de desemprego, não se pensa em geração de emprego em gestão do PMDB. Em Apodi. Nós deixamos o polo industrial, está parado. A Apodi, como o Gilvan colocou muito bem os dados aqui, que eu vi a entrevista dele, a Apodi tem dificuldade de se gerar emprego e oportunizar essa juventude. O polo é uma saída para isso. Você tem na infraestrutura, que ali você tem água em acesso, devido à barragem de Santa Cruz, você tem acesso à BR-405 e as energias passam de lado. Falta só estruturar o plano. Deixamos pronto. Deixamos prontas as 2 estradas, encaminhamos a questão da universidade. A universidade você pode dizer, mas a UERN está quebrada. Sim, está, concordo plenamente. Mas hoje a Apodi está pelo conselho da universidade, num dia que a universidade se estruturar, for federalizada, sei lá de onde, a gente tem que sonhar. Não passamos 100 anos sonhando com a Barra de Santa Cruz? Podemos construir o nosso campus da universidade. Foi conseguido no governo da gente. Essas bases de infraestrutura está adormecida, porque não se discute isso. Não se discute isso. Não se investe nisso. Eu tive de receita corrente líquida, em média, 200 milhões na minha gestão. A atual gestão já passou de 200 milhões em 3 anos. É isso que eu quero dizer, as diferenças. As diferenças estão aí. E essa quantidade de recursos, o prefeito atual não tem, na minha opinião minha, Claro. Né, não tem enfrentado os problemas crônicos do Apodi, preparado a Apodi para o futuro. Mas a maioria da população prefere gestão desse jeito. Que cuide mais do que você está falando, de ter no meio da rua, isso, aquilo, outro. Agora, pensar no futuro,
a minha foi reprovada, que a gente deixou as bases de estrutura pensando a poder no futuro. Está aí. O que eu estou dizendo aqui é fato. Não estou inventando. Se você quiser, não é o seu caso, tem algum ouvinte quiser, a gente tem como provar tudo que a gente está dizendo aqui. Tudo bem. Né? A gente tem como provar. Então não há, e isso é comum. Se você for olhar as gestões, a maioria das gestões do PMDB em Apodi é desse jeito. Clientelista, assistencialismo, controle da mídia, né? E um governo muito voltado para a classe média. Né? Você vê na saúde, você vê todo dia a gente é parado no meio da rua. Aliás, controle da mídia é 0,87, porque aqui todo mundo tem lado, né? Eu vou defender aqui a casa, porque tanto o Alan Silveira como o Gilvan, oposição e situação, tem espaço aqui. Quase todas as regras então têm tire exceções. Nós do time aí. Quase todas as regras têm exceções. Nenhum conceito é fechado. Tudo né? bem. Nenhum conceito é fechado. É. Quem é livre, o povo sabe. Jairo César, com essa oportunização que dá, até elogiei você aqui em off, o povo sabe. O povo sabe, os meios de comunicação que se calam diante da falta de gestão ampla que se tem hoje em Apodi, o povo sabe. O povo não é besta. O povo sabe quem é A, quem é B, quem está dentro da estrutura, quem não está. Todos nós sabemos, o povo sabe, o povo é sábio. Então não adianta nós estar aqui dizendo Flaviano, e a sua batalha com que o Vasco vai... Mas vai a sua pra batalha com os estudantes, o que é que faltou ali? O que é que falhou? Você segurou 2 anos a peteca, não dava para ter segurado mais, só assim o seu discurso não quebraria, já que foi uma promessa de campanha? Olha, talvez um dos motivos aí também para a gente não ter êxito em 2016 tenha sido a questão com os estudantes. Particularmente, Jairo César, eu fiquei muito decepcionado com alguns dos estudantes. Eu acho que a gente não merecia naquele momento muitas vezes o que é ligado alguns estudantes aos nossos adversários e conseguiram tumultuar muito aquele projeto importante. E confesso que talvez eu tenha pecado em algumas habilidades ali para conduzir o processo. No momento difícil, a gente pagava em média ali 55 mil mês de transporte. E não sei se você se lembra, no final de 2014, no segundo semestre de 2014, aumentou muito o estudante secundarista. Sim. Que era até uns técnicos que faziam em Mossoró. Técnico, não sei, ampliou, era no Senai. Aumentou o número de estudantes. Mas era técnico, né? Certo. E aumentou rapidamente isso. Isso no governo, no final do governo Dilma, do primeiro mandato, houve uma abertura, não sei se o ouvinte está lembrado disso aqui, houve uma abertura para o técnico. E abriu no Senai, Senac, sei lá, o que chegará é muito... E isso superlotou os ônibus. As denúncias na Polícia Rodoviária Federal fez com que os motoristas não quisessem mais ir. Os motoristas não queriam ir com medo de perder os pontinhos na carteira, aquele moído todo. Certo. E ali a gente tentou renegociar com os estudantes. A oposição se aproveitou muito bem daquilo ali, né? Usando demais ali para... E alguns estudantes não enxergaram isso. E quem perdeu muito foi os estudantes com aquela questão. Mas não dava para ter topado a parada? Chegado, conversado? Gente, olha... Eu conversei com eles, propus... Você chegou a conversar com eles? Nunca deixamos de conversar. Mostramos a questão da receita. Se você for olhar aí, Gilvan recentemente publicou a receita de royalties, você vê ali, teve ano que a gente caiu para 3 milhões e pouco. Então, para manter... Mas não dava para manter o sacrifício? Para manter ali, você teria que ir para uns 80 mil, porque tinha que contratar mais ônibus para segurar o mesmo número de 2014, e aí a gente não tinha força. Propusemos para segurar aqueles que precisam um bolsa universitário que foi negado, né? Mandamos para a Câmara, não foi, os estudantes não quiseram e os vereadores reprovaram. Voltamos a uma parceria, eu acho que a gente dava em torno de 27 mil reais, que é essa parceria semelhante que existe hoje, né? E terminou a gestão, a gente segurando o transporte escolar, né? Então, a gestão foi terminada quando chegou o royalties, aquela conquista do royalties, que a gente conseguiu em setembro de 2016, que hoje ainda está valendo, né? E aí a gente conseguiu viabilizar o retorno do transformação, né? Já acho que nos 3 últimos meses de 2016. Então foi uma questão que teve uma participação muito forte da oposição, né? Para destruir o programa, né? E nós não tivemos a habilidade, tanto a gestão como
os estudantes para que a gente sentasse... Estou notando forma... aqui, Flaviano, a maioria de suas colocações você atribui muito alguns erros seus à oposição. Você não chegou a fazer também, não seria uma coisa assim, claro, de denegrir, de difamar, de rebaixar ninguém, de olhar para o espelho e fazer uma autocrítica, como quem diz, eu errei em algum canto, eu assumo que eu errei isso aqui, eu assumo que eu errei aquilo. Enfim, não teria uma autocrítica da pessoa Flaviano para com esses anos aí? Erros sempre vão existir. Sim, não tem lógico, um ser humano natural. Que teve... Quem não errar, tira a primeira pedra. Quando a gente admite aqui que faltou mais maturidade da forma com os estudantes universitários, já é fazendo uma autocrítica. Já é fazendo que a gente teve Sim. erros na condução daquele processo. Então, você não faz gestão ou não vive como ser humano se não tiver erros. Ninguém é perfeito. E gestão sai do meio. E gestão é uma loucura, é muita gente. Você tem que canalizar os interesses, você tem que canalizar a linha para todos, né? Então, é dentro dessa questão que a gente fala. Então, quando eu falo da questão universitária, a gente já assume que a gente faltou maturidade da parte do governo, tanto dos estudantes, para a gente chegar a um denominador e esquecesse as questões políticas partidárias. Aí colocaram muito isso aí, e aí a gente faltou essa condução. Então, acho que isso, quando eu falo assim, eu estou assumindo que a gente teve um erro na condução. Tá certo, são 12 mais 36, agradecer aqui a maioria dos amigos ouvintes, acompanhando também na nossa live, por sinal aqui não sai de 98, 96, 100, chegando aqui, agradecer honrosamente a audiência dos amigos aqui presentes, né, acompanhando a nossa emissora, a nossa Cidade FM, certo? E estamos aqui entrevistando, batendo papo com ex-prefeito Flaviano Monteiro. Flaviano, você, digamos assim, como é que você avalia a situação, os nomes colocados para a disputa eleitoral? Se a sua pessoa toparia novamente enfrentar, se coloca o seu nome para o grupo como um postulante também ao cargo, enfrentando, inclusive, vamos dizer assim, dentro do próprio grupo de apoiadores, Gilvan Alves, que é vereador, e a pessoa de Aguinaldo Fernandes, que é presidente do sindicato, que é do PT, né? Como é que você avalia e se você estaria disposto a colocar seu nome aí para novamente ao julgamento popular? Olha, Jair César, eu fui candidato quase 4 vezes seguido, né? Isso cansa a gente, né? Você já foi candidato, sabe como é, né? Eu fui candidato seguidamente, só não foi em 2014, mas 2008 a 2016 foi quase todas as eleições. Isso cansa a gente. Fui candidato, eu acho que eu já gastei minhas candidaturas tudo uma perto da outra, né? E o grupo, a oposição, decidiu, em conversas, né, com a liderança, a gente tem muitos quadros na oposição. Entre os quadros que não dispuseram o nome, nós temos muitos quadros, temos vereadores, temos Júnior Carlos, temos Genivan, temos Chico, temos o vereador, temos o ex-vice-prefeito Zé Maria, então nós temos muito quadro, temos o ex-prefeito Vandinho, temos um leque muito grande. Mas os nomes falados são esses. Dentro do debate que a gente construindo, ouvindo essas lideranças, né? Certo. Chegou-se ao consenso, quem colocou o nome lá foi o vereador Gilvan e o presidente do sindicato Aguinaldo. Então, o grupo, como eu sou uma pessoa de grupo, a gente decidiu lá que o candidato nosso vai ser um deles dois. E a oposição está fechada. São 2 quadros muito bons. Se você for olhar, Aguinaldo preside o maior sindicato do estado do Rio Grande do Norte na agricultura. O maior sindicato é esse aqui. Vem de origem popular, da luta sindical. E Gilvan, já do ponto de vista onde Gilvan teve, ele sempre deixou sua marca do ponto de vista positivo, né? Sim. Gilvan, então 2 quadros muito bons. Nós temos esses 2 nomes. A oposição hoje vota em Gilvan ou Aguinaldo. Isso dá até maio para junho, a gente tem definido o candidato. É hora de eu também retribuir o que o grupo fez por mim. Você né? entende que vão enfrentar um dos dois, quem for o cabeça, que vão enfrentar também um candidato que está diferentemente tanto da ex-gestão de Gorete e ex-gestor Flaviano, vai enfrentar um candidato que está com uma postura diferente no quesito rejeição e que tem que partir coeso para enfrentar também esse forte favorito da eleição?
Você vê dessa forma? Você faz essa leitura? Eleição, para mim, é igual a time de futebol. Certo, mas o momento. Só ganha quando termina a partida. Mas o momento. O que dizem as pesquisas? A campanha começou agora. Começou agora. Se você for observar de um mês para cá, muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. E vai mudar. A PUDI, nós temos o nosso grupo político, nós temos uma quantidade de eleitor. Sim. Que não sai. Não, tem os dois lados, né? O verde e o vermelho. E vai decidir a campanha aquele eleitorado que a cada ano que passa está se desvinculando dessas cores. Aquele que vai estudar mais os dois candidatos. Então vamos decidir a eleição. Então, mas vai enfrentar, você vê também assim uma leitura que vai enfrentar um candidato forte? Candidato que vai para a reeleição, não importa a cidade do Porto do Apodi, que tem demonstrado que não reelege prefeito, não é fácil. Não é fácil. O PMDB, o grupo do atual prefeito, é forte, como o nosso grupo é forte. Então nós vamos para o embate. Vamos para o embate e vamos estar preparados para ganhar a campanha. O grupo está unido, está coeso. Tanto faz Aguinaldo como Gilvan, é o nosso candidato, é o candidato da nossa base, da nossa militância, e chegou a hora de eu retribuir ao grupo, fui candidato 4 vezes em nome do grupo, chegou a hora de eu fazer a minha parte, e vou fazer, já estamos fazendo, já estamos construindo a unidade, são 2 candidatos que a Apodi deve se orgulhar de 2 nomes, filhos do Apodi, de qualidade, como vai ter outros nomes também de qualidade. Você vê Aguinaldo, Gilvan e Alain como nomes de qualidade? O nosso grupo está apresentando 2 nomes de qualidade. Sim. Quanto ao prefeito, acredito que a Apodi vai julgar ele. Sim. O governo atual é um governo, na minha opinião, um governo que pegou, nunca se a Apodi arrecadou tanto como se arrecada agora. Só nos 3 anos ele chega a quase o dinheiro que eu tive em 4 anos. E para você não ver o enfrentamento dos problemas crônicos do Apodi. A minha rua nós calçamos agora, com a parceria com a prefeitura. Os moradores foi quem pagaram a mão de obra e a topografia. Ao mesmo tempo que a prefeitura já sangra o cidadão com a carga tributária que nós temos... Mas há informações que não era obrigado a pagar, Flaviano. Com a sangra-se a carga tributária brasileira, se você for ver o que pagamos de impostos, uma arrecadação recorde do município que nós temos, o morador, se quiser ver o seu calçamento na minha rua, foi assim. Eu contribuí para que isso acontecesse. Você foi obrigado a contribuir? Se não contribuir, não tem o calçamento. Não podia. Não tem o calçamento. Se você não contribuir, ficou claro. É parceria. Se os moradores não pagar, não tem aumento. A prefeitura é uma parceria. Ao mesmo tempo que a prefeitura não tem 30 mil reais para calçar uma rua, tem mais de 1 milhão para investir num carnaval. Sim. Ao mesmo tempo que fecha uma instituição como a Maternidade Claudina Pinto, tem mais de 1 milhão para investir. A Apodi vai julgar isso. Como me julgou, como julgou a ex-prefeita Gorete, como julgou o ex-prefeito Pinheiro. Vai julgar. Vai para o julgamento. E isso vai ser julgado. A maioria é quem vai decidir. A decisão da maioria compete a gente a aceitar. Mas nós vamos para o debate nesse sentido. Eu vejo hoje a Apodi com arrecadação jamais vista. Pode pegar os dados. Pode pegar os dados de... Vamos botar de seu irmão Ivo para cá. Sim, eu acho 85. Eu acho que dos outros, né? Eu acho que é finado Hélio, os outros já todos já faleceram, né? Mas tem Pinheiro aí, Simão. Mas foi depois de seu... Sim. Foi depois de seu... Certo. De nosso grande amigo Ivo Freire, né? Então, se a gente pegar, nunca Apodi teve uma arrecadação recorde. Quando é que nós vamos continuar com essas arrecadações? E não estamos enfrentando o problema do Apodi. Essa questão do lixão aí é uma questão séria. A questão que pode estar comprometendo as futuras gerações do Apodi com a questão daquele churume que é produzido lá no lixão. Sim. De vez em quando aqui, fumaça tóxica aqui, mas não se enfrenta o problema. Um dia que acabar... Não seria o caso, mesmo no seu tempo lá, de você ter convocado os prefeitos aqui da comarca? Teve um debate, inclusive pela SEMAS, que começou no governo de Rosalba. Houve esse tipo de debate. Inclusive esse lixo ia para Pau do Cerro, era o lixo só o lixo mais orgânico. Por que esse projeto demora tanto e desde o seu tempo que vem rolando? Governos é assim, Jair. Você é presidente do Brasil, aí vem com as ideias. Eu costumo dizer isso na educação. Aí desmancha, né? Você é ministro da educação, aí você cria, vamos revolucionar a educação, aí começa a colocar em prática. Quando nem chega nos torrão do Brasil, que é muito grande, Jairo sai de ministro. Aí entra Josi. Aí Jô já vem com outra mentalidade. Aí tudo que você fez não aproveita. Aí dá ruim do furdão. Tá aí o Brasil do jeito que tá. Não pode olhar que a gente tem dificuldade de dar sequência
Não, eu não vou dar sequência nas coisas do Jairo. Porque senão vai aparecer Não, porque o fulano. Jairo foi quem começou, Cabeção, torce pelo Flamengo, que não dá certo. Aí no Brasil é interessante. Aí muitas vezes você não dá sequência. Tá aí o mundo hoje, é complicado. Você falou um assunto interessante que me deu uma luz aqui para fazer uma pergunta. Você inaugurou algumas obras da UBS, né? Obras, inclusive, conseguidas da antiga gestão da prefeita Gorete. Você na inauguração, por que você não citava que foi ela que conseguia? Você acabou de falar. Algumas, a todas que eu fiz, a maioria foi recurso próprio. Mais Foi de 50%. recurso próprio, mas foi conseguida. Algumas delas. Algumas foram cadastradas, como a gente deixou muitas agora também cadastradas. Sim. Então, essa reforma aqui do Centro de Saúde. Outras emendas que deixamos, até do deputado Fábio Faria, também deixamos emenda. Sim. Deixamos emenda. O deputado que venha cobrar a sua fatia aí. Sim. Pronto, Santa Rosa ali, OBS, Mas não seria Córrego. questão de cobrar, seria uma questão de lembrar, ter a hombridade, dizer, isso aqui é o que a gente está fazendo, tudo mais. Córrego, Santa Rosa, Melancias, todas foram colocadas mais de 50% de recurso próprio. Eu botei no chão. Sim. Você tinha 100 e poucos mil, a gente colocou mais de 100 e poucos mil e deixamos lá no chão. Diferentemente do que acontece no GOIS. O GOIS está fazendo... Você deixou 5 BS, 5, 6? 5 BS construídas. Uma escola lá do GOIS feita com recurso próprio. Né? Sim. Deixamos uma ponte lá que é outro problema. Você né? falou do calçamento, a ponte lá, você conseguiu os canos e a comunidade fez. Não foi parecido um pouco? Eles deram uma mão de obra. Eles deram a mão de obra. Mas na época eu tinha 100 e poucos mil de royalties. Tinha 100 e poucos mil de royalties, hoje tem em média 1 milhão. Há uma diferença gigantesca isso aí. Se eu tivesse essa receita hoje, eu tinha deixado o vale completo de ponte, dando acesso ao pessoal do vale. Há uma diferença, o que eu coloquei no início. Analise as gestões do ponto de vista financeiro. Jairo César, com um salário mínimo na casa dele, são aqueles 3 comedores de farinha que você tem lá, é uma coisa. Jairo César com 10 salários mínimos. Flaviano, você falou na assinatura. O prefeito, em seu discurso na inauguração, disse: eu fiz empresário de assinatura. Como é que você interpretou dessa? Você dá o que você tem. Quem perdeu, na minha opinião, com aquilo ali foi a Apodi. Como eu falei, os recursos que a gente está sendo investido hoje novamente poderia estar enfrentando outros problemas, que o prefeito atual não vai enfrentar todos, o que vem também não vai enfrentar todos, que são muitos problemas. Nós querer que um gestor em 4 anos resolva todos os problemas crônicos de uma cidade que tem um déficit de problemas e que cria mais problema com o crescimento, é injusto. Só quero dizer que ali era para ter sido resolvido. O dinheiro que vai ser investido ali, que você pode botar ali quando passar, de terminar ali o complexo da Feira Livre, talvez chegue a 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Então, esse recurso, nós deveríamos estar enfrentando outro problema. Essa é a minha indagação. Sim. Agora, você dá o que você tem. Cada um da gente só oferece o que tem, certo? Na minha opinião, como filho do Apodi, vou sempre criticar aquilo ali. Enquanto eu tiver voz, né, enquanto puder, dentro do campo democrático, vou sempre criticar. Como filho do Apodi, amante dessa terra, não se pode adquirir 2 milhões de reais e perder por falta de uma assinatura. Eu já assinei vários documentos. Faltou habilidade do grupo? Pós deixar a prefeitura, já assinei vários documentos. Você acha que faltou Nunca o prefeito atual ligou para mim pedindo para mim assinar uma assinatura. Quando chega lá do gabinete, aqui o nosso amigo Luciano, que é chefe de gabinete, Júnior Bezerra, isso, não precisa. Porque primeiro, acima de tudo, está a minha paixão pela minha terra. Não é o prefeito atual, o grupo político dele, que eu vou penalizar a Apodi, porque a gente tem que discutir no campo das ideias. No campo das ideias. Vocês discutiram isso? Eu liguei para a ex-prefeita, na época, pedindo para assinar. Eu liguei pessoalmente para ela. Eu tive com o senador Garibaldi na época. Garibaldi ficou estarrecido, ligou para a prefeita na nossa frente. Se você quiser testemunhar isso aqui que eu estou falando, pergunta aí, vereadora, ou a vereadora Sonete, nossa amiga Sonete, vereadora da região da Areia, que estava comigo, vereador Genivan, lá da Santa Rosa, torcedor do Vasco. Tem esse defeito ruim. O ex-vice-prefeito Zé Maria, o Garibaldi nos atendeu muito bem na época, no departamento dele, a gente pediu. Ele ligou para o superintendente da Caixa, que hoje é o presidente da CAERN. Todo mundo ficou estarrecido, porque ele disse: é difícil aquele jeito manso dele. É difícil arranchar 2 milhões em Brasília, esse dinheiro tá aqui, aquele negócio todo. Foi uma das maiores decepções que eu tive como gestor, foi a gente perder esse recurso por causa da politicagem do Apodi, certo? E aonde eu estiver,
vou sempre colocar isso como filho do Apodi. Como filho do Apodi, eu me decepcionei demais com aquilo ali. A gente poderia estar discutindo outras coisas. Estamos discutindo uma coisa que a gente já poderia estar discutindo outra coisa. Ô, Flaviano, a vice-prefeita esteve aqui ontem e você acha que eu não ia perguntar um negócio desse? Ela disse que decepcionou-se muito com o seu grupo, do qual você comandava, e que por isso que ela havia também, após essa decepção, deixado esse grupo e partido para o grupo, na época, opositor. Inclusive, ela alegava um exemplo, vocês faziam uns comícios e tudo mais, e ela quase não tinha espaço para nem discursar e pedir um voto, né? E esse era um dos motivos, que fez com que ela deixasse seu grupo. Como é que você avalia esse tipo de colocação, e se isso é verdade, e, enfim? Olha, Jairo, primeiro eu queria dizer à atual vice-prefeita que as portas do nosso grupo político estão abertas para ela voltar na hora que quiser. A gente fizemos campanha com ela 2018, antes. Ela disse que não volta mais. Mas eu estou colocando as portas certo, abertas. Tudo bem. Eu não posso chegar aqui Sim. e falar de pessoas que votaram comigo, que construíram a vitória de 2012. Para mim, eu estou sendo ingrato, por mais que a vice-prefeita Hortência não esteja no nosso grupo político, para me chegar aqui e jogar farpas sobre ela ou qualquer outro, eu acho que eu não estou sendo correto, né? A gente precisa ter calma, respeitar as pessoas, respeitar as lideranças. E a atual vice-prefeita pode ter havido, em campanha você sabe que é muito complicado, e candidatura de vereador, há uma ciumeira danada nos palanques para falar, eu não sei, não tenho como afirmar isso dentro do processo. Mas quando ela esteve com a gente, foi muito sempre tive muito respeito pela vereadora na época, Hortência, uma jovem, né, que foi lançada pelo nosso grupo, fizemos campanha junto, eu não tenho o que dizer, talvez faltou uma habilidade minha naquele momento difícil da gestão, os 6 primeiros meses foi muito difícil, e talvez tenha faltado mais um pouco de habilidade minha da gente não ter passado mais tempo juntos, né? Então, mas não tenho o que dizer da atual vice-prefeita, ele votou comigo, né, 2 vezes, se não me engano, 2008, 2012, então não temos que falar. Quem sabe no futuro podemos estar juntos, a política é dinâmica, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho... Política é assim, Jairo, a gente tem que buscar, só tem uma coisa que eu digo a você, não há possibilidade de um dia de eu estar no palanque do PMDB. Agora, o palanque do PMDB é meu inimigo. Você guarda rancor? Aqui. Não é rancor, é questão de gestão, Sim. ideológica. Sim. O que eu penso para poder é diferente do que... Mas pode aparecer no PMDB é uma coisa diferente daquilo que você é. Você pode subir no palanque. Pode aparecer. O dinamismo da política. Pode aparecer um Jairo César, candidato, prefeito pelo PMDB, aí é outros 500, né? Pode aparecer. Flaviano, e a questão do PCdoB? O PCdoB tem agora esse negócio agora de coligação, né? E vocês fizeram coligação na passada com o PSB. Júnior Carlos. E agora acabou-se isso, né? Como é que vocês estão agindo dessa forma? Se vai gente migrar para o PT, se vai para o Avante, se o PCdoB vai ter essa nominata. Você, como um dos principais representantes, que hoje é presidido o partido por Chico de Marinete, né? Genivan. Por Genivan, me perdoe. O presidente o Chico da Câmara. Exato, E aí? Um é flamenguista, outro isso mesmo. O PCdoB, na pessoa do presidente, você pode até... sim, faremos, sim. Falar aqui sobre o partido, né? Está sob a presidência de Genivan, a gente está só mais aconselhando em alguns momentos. Você anda afastado do partido, assim? Não, afastado não, a gente participa. Sim. Eu depois deixei a prefeitura, eu voltei para a sala de aula e a gente está tirando umas férias, assim, porque a gente dedicou muito à política, então às vezes... Afastou-se da profissão, foi obrigado. E assim também da família, né? Certo. Você sabe que política é 24 horas. Sim. Então a gente, estou numa fase da minha vida mais dedicada à família, à parte profissional, né? E a gente vai ter uma nominata, o PCdoB vai ter uma nominata aí talvez de 8 a 10 nomes, né? Sim. A qualquer momento, eu vou até sugerir ao presidente Genivan que quando tiver com esses nomes prontos, ele possa até vir e se você, claro, quiser, né, ele vir comunicar aqui no seu programa, numa entrevista, né? A gente já tem alguns nomes hoje, né? Sim. Então, falta só fechar, nós temos a possibilidade de uma boa quantidade de mulheres candidatas, né? Sim. Que é uma carência grande de mulheres, né? E a lei obriga, né?
30%, mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade gigantesca de inserir as mulheres na Sim. política, né? E a gente vive um momento com as mulheres, eu fico muito preocupado, Jairo, com essa questão do feminicídio, da violência doméstica. A gente avança no século XXI, a gente pensa que é para estar no outro estágio, quando é fé, a gente regride para a Idade Média, já, César, pelo amor de Deus. Você vê os dados aí, é preocupante. Então a gente precisa trazer as mulheres, e o PCdoB tem uma responsabilidade de trazer novas lideranças e formar novas lideranças. Jairo César, Flaviano, a gente vai passar, temos que deixar essas novas lideranças para ir dando, oxigenando a democracia, né, o debate, né? Então acredito que a gente vai ter entre 8 a 10 nomes aí para concorrer aí, manter as 2 vagas de vereador, quem sabe ampliar. Flaviano, nos gargalos de sua gestão também foi o combate assim, um entreverozinho entre executivo e servidores, tipo professor, inclusive você é professor, né? Inclusive houve até conflitos com polícia no Palácio Francisco Pita, alguma coisa para coibir alguma coisa, certos exageros. O que se deu nesse tempo? Por que não teve essa situação contornada, né? Um professor no poder e os outros professores reivindicando aumento, e seria uma afronta, o professor não dando aumento, seria uma afronta à classe na época? Como é que você... Jair César, poucos políticos Sim. que chegam a exercer o executivo têm coragem de falar a verdade e ser responsável com o cargo que está. Sim. Poucos. Nós estávamos, em 2013, eu dei reajuste a todos os servidores, alguns deles estavam há muito tempo sem reajuste. Isso ocasionou um aumento do limite prudencial. Com a queda de receita, nós fomos aí para quase 60% do limite prudencial. Recebendo notificação do Tribunal de Contas. O Brasil é engraçado. Você tem o piso nacional de algumas categorias, no caso do professor, e você tem a lei de responsabilidade fiscal. Um manda dar reajuste e o outro manda pune se você passar dele. Então eu disse, vamos seguir qual aqui? Qual lei? O Brasil, né? E corajosamente a gente discutiu com o servidor essa questão, que a PUDI, nos moldes que ia ter dificuldade de pagar. E discutiram mesmo, hein? Em todos os sentidos. Nós discutimos. A questão da polícia, se não me engano, uma vez o secretário Pedro Júnior chamou, polícia não quer dizer que está presente, não é para bater e pensar aquilo outro, não. Para coibir, tentar... Até usando, quando algum servidor... muitas vezes você vê que chegamos em algum momento da minha gestão que existe uma oposição muito radical. E algumas pessoas radicais da política até incentivavam alguns a fazer baderna, né? Você sabe como é a nossa PUDI. Então isso é para manter a ordem, tá? Tranquilo. Sim. Quanto à questão do reajuste, nós não tivemos força para dar reajuste em 2014 e 2015. Por quê? Nós estávamos no limite prudencial. Eu coloquei em risco a gestão, a reeleição, para fazer a coisa correta. Vou citar um exemplo aqui. O piso anunciado agora é de 12 e pouco. A dificuldade dos governadores e de prefeito de dar o reajuste é grande. O problema não é você dar o reajuste do servidor do piso. O problema é que foram criados planos de cargos e carreira de várias categorias, que isso impede, tá aí, você pode, em outra entrevista aqui, você pode fazer a pergunta ao prefeito atual, Alan, ele pode até, ou concordar ou não, né? Sim. Mas vai chegar um momento que vai ser complicado de se ter dinheiro para pagar. Alguns servidores acham que o plano, o reajuste quando é anunciado, o governo manda o dinheiro. Não é assim. É por renda, é por quantidade de aluno. Então, com os planos e cargos e com não estou dizendo aqui se Jair César, como professor, merece ganhar 1 trilhão. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que precisa fazer uma discussão grande quanto ao Brasil, do ponto de vista dessa questão de gasto com folha. Nós temos que atacar os grandes salários, que não é o caso do Apudi, na minha gestão não tinha isso. Nós temos que atacar essas questões dos grandes salários. Nós temos a aposentadoria no Rio Grande do Norte de R$70 mil, Jair César. De 80. Nós não temos condições de pagar. Eu não estou dizendo que Jair não mereça receber, que é doutor não sei o quê, teve não sei o quê. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Estado não pode pagar. Vai chegar o momento, já está aí, o Estado do Rio Grande do Norte quebrado, com folhas em atraso, porque os governadores não tiveram coragem de discutir, colocando em primeiro lugar o Estado do Rio Grande do Norte. Mas pela politicagem, por não ter coragem de enfrentar, e aquele moído todo, foi acumulando vantagem. A folha hoje está impagável no Estado.
Se as prefeituras não tiverem cuidado, vai continuar desse mesmo jeito. Então, fico muito tranquilo, sou professor, sou de sala de aula, terminei meu mandatozinho em março de 2017, já estava na sala de aula. Eu sempre disse, minha profissão é professor, estou lá dando minha contribuição. Fui responsável com a Apodi. Se eu não me engano, o professor Nilson Freitas colocou aí que com esse reajuste aí, com 22 que a ex-prefeita Gorete não deu, com os 3 anos, 2 que eu não dei, e um quando eu fui dar o sindicato não quis, que era 8 pontos, 2016, vai para 50, bem 50 as percas. Se nós tivéssemos dado esse reajuste todo, hoje não se pagava a folha do Apodi, da educação, a não ser com recurso próprio. Tá entendendo, Jair César? O que eu falta é a gente ter coragem de vir debater com clareza, certo? Com responsabilidade, que poucos políticos têm coragem de debater esses assuntos. Porque nós temos medo logo de quê? De uma greve, de um furdunço, da moída, aquele tudo. Mas na época você foi fadado a isso, inclusive uma rejeição grande, eu acho que um pouco de esclarecimento ou de debate diante dessas coisas que você está colocando aqui hoje, Flaviano. Porque são assuntos hoje aqui colocados, não é puxando sardinha para nada, que a gente... Com clareza. Com clareza, porque o amigo ouvinte há muito tempo não ouvia suas colocações, muitos vão contestar, assim, assado, é normal, é natural. É só ser prefeito, se candidatar e ser prefeito e dar todos os reajustes aí que merecidamente o servidor mas pode. Aí é aquela coisa, o ouvinte não sabe ou não sabia, e se vão concordar ou não com o seu ponto de vista, é outra coisa. Jairo César. O que nós estamos colocando aqui é justamente tirando algumas dúvidas que, inclusive, pairaram por esse ano todo que você havia. Muito boas suas colocações. Só vou dizer uma coisa, tem uns aí... que foram explicados para todo mundo. Todo sábado eu explicava tintim por tintim, fazia as matérias, explicava. Agora tem uns aí que é partidário, isso é parte também do sindicato, que tanto faz. Tanto faz. Se for Jesus que estivesse conduzindo o processo, era do mesmo jeito. Você acha que você o punho ali era político? Quer entender só o que você quer entender. Tem uns que faz até pena do ponto de vista pela inteligência que tem, certo. Muitas vezes fica com comentários que não é real. Vamos debater a questão? Eu dizia isso direto, agora não valia nada. O sindicato nos levou ao fórum, o promotor chamou, acho que tinha 3 promotores nesse dia lá, era promotor por tudo quanto é canto, peguei os limites imprudencial, os limites prudencial, certo. A corrente, receita corrente livre, mas faça aí, bota tudo aqui, botei debaixo do braço, na pasta, e fomos para a audiência pública. Tinha 2 promotores, se não me engano, doutor Frederico, outro, os 2 eram 3, uma representação do sindicato daqui, de Mossoró, do sindicato a nível estadual. Fomos lá, beleza. E aqueles conversa, qual é o professor, qualquer outro profissional, que está prefeito, está governador, que não quer dar reajuste à sua categoria? Qual é, Jairo César? Qual é aquele que não quer dar reajuste? Vamos lá. E aquela lá usa todo aquele aquele conversa, terminou, agora é você. Rebolei tá aqui, doutor, com os promotores lá. Tá aqui o quadro da Apodi. Nunca Apodi teve tanto acesso à folha de pagamento, a gasto com o pessoal, do que na minha gestão. Nunca. Todo mês eu botava quanto custava a folha do Apodi. Pagamos em dia, mesmo no momento difícil, que as prefeituras aqui eram tudo com salário atrasado. Isso não valia de nada. Não valia de nada. Eu preferi segurar o pouco que já tinha para pagar em dia, para não comprometer o servidor, sabendo que ia dar um desgaste político. E o promotor lá me acuando. E não deu outra, né, Flaviano? O desgaste veio, né? É isso que eu estou dizendo. Poucos políticos têm essa coragem que eu tive. Mas eu sempre disse, eu vou fazer política, com P maiúsculo. A poder não entender, volta para minha salinha de aula com tranquilidade. Mostrei os promotores. O que é que eu faço aqui? Tá aqui. Os promotores viram lá. Aí perguntou, isso é real? Pode acessar o site aí do Tribunal de Contas. O promotor fechou, acabou a reunião. Sim, eu disse mais lá. Doutor, se o senhor aqui, 2 promotores tinha lá, era 3, me dê um ofício aqui que me dê base legal para me dar o reajuste, que eu dou o que o senhor quiser, dou o que o servidor quiser. Promotor, correr ligeiro, porque nós estava infringindo outra lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das leis mais importantes que Fernando Henrique deixou para o país. Essa lei de responsabilidade fiscal. Flaviano, a gente
teria mais tempo aqui, gostaria de mais tempo para conversar com sua pessoa, né? A gente agradece demais sua presença aqui, né? Esperamos aí que alguns interpretem da maneira que quiser essas entrevistas, essas intervenções que nós fizemos aqui, como também fizemos com outros, certo? Que a gente entende aqui da cidade que deve vir e falar e a gente perguntar e buscar esclarecer essas ou aquela outra opinião sobre isso ou sobre aquilo, enfim. A gente agradece em nome da Cidade FM, em nome do titular do programa, Fábio Soares, né, o nosso Júnior Moslaí, toda a equipe da Cidade FM, a sua presença aqui no estúdio da cidade. Jair, eu queria mais uma vez parabenizar o seu programa e pelo nível do programa. E é bom que sempre a gente entenda uma coisa, a gente está aqui para contribuir. Nós não estamos aqui para, tanto eu como o Jair César, nós não estamos aqui para aumentar o radicalismo do Apodi, de respeitar os filhos ou filhas do Apodi, né? Que são palavras que a gente coloca aqui com dados, isso, aquilo, outro, como o Jair bem colocou. Tanto você pode discordar ou concordar, mas na paz, sem o rancor, sem o ódio, vamos discutir Apodi, vamos deixar mais esse debate mais rasteiro, né? E discutir Apodi. Apodi tem 2 grupos políticos, tem outros pré-candidatos também que podem aparecer aí para prefeito, e a gente tem que respeitar essas pessoas do ponto de vista pessoal, né? No campo das ideias, aí nós podemos discutir Apodi, respeitando. A gente pegava debate, né? Eu, você e o Paiva, que você me deixava sozinho lá, rapaz. Cada um respeitando sua linha, né? De pensamento. Então eu queria aqui parabenizar pelo programa, pela linha do programa. Eu acho que você está dando uma contribuição à Apodi. Quando você traz as figuras que, de certa forma, estão contribuindo, vão contribuir com a Apodi, isso é muito bom nesse campo, nessa linha que você está levando. Eu queria parabenizar e continue nessa linha, trazendo todos os atores e atrizes, né, que podem contribuir com o debate, sem radicalismo, sem mágoa, né, porque senão com isso... E a gente pergunta aquilo que o povo quer saber realmente, não é? E o bom é isso. Para mim, para onde eu chegar, pode perguntar o que quiser. Certo. O que eu não puder responder, eu... Tá bom, Flaviano. Então vou perguntar, Aguinaldo ou Gilvan? 2 candidatos bons. Aguinaldo ou Gilvan? Todos 2, um dos 2 será o nosso candidato. Até junho, nós estamos... Karina é candidata a vereadora? É um dos nomes, é um dos quadros do partido. Então você pretende lançar a mulher... Opa, peraí, essa notícia não tinha não. Flaviano Monteiro pretende lançar a esposa candidata a vereadora? Nós, dentro do partido, a gente está discutindo nomes. Karina é um dos quadros. Pode estar na relação de candidatas ou não. Tem outros nomes também que estão sendo ventilados, ligados a mim para ser candidato, né? Sim. Como a minha irmã Carla. Carla ou Karina? É vinculada também como possível nome. Então a gente está discutindo dentro do grupo o que for melhor para o grupo, para fortalecer o grupo, vai estar sendo fortalecido. Agora, no momento, eu não sei afirmar se Karina ou Carla vai ser candidato, mas são 2 nomes, 2 quadros do partido, vai ter outros quadros, e o PCdoB vem com nomes aí. Eu até acho interessante fortalecer os partidos, né? Não sei até que ponto vai. Não sei se os cabos para deputado não vão quebrar essas nominadas, que é difícil. É complicado. Mas vamos ver aí, viu, Jair? Obrigado. Atenção, blogueiros. Ex-prefeito Flaviano poderá lançar candidata a vereadora. A irmã Carla Monteiro ou a esposa Karina Monteiro. Pronto, tá feita a manchete. De onde já teve manchete e hoje vai ter mais ainda. Obrigado, gente, a todo mundo. Quinta-feira, terminando aqui o nosso programa. Terça-feira, a gente volta. Aliás, Fábio Soares volta das férias dele, e a gente vai ter um descanso aqui, viu? Mandar um abraço pro Paulo Neto, tá ouvindo? O Paulo Neto joga bola com o meu menino lá, com o Guilherme, tá certo. Um abraço, 2 craques vai vir por aí, na escola, pelo amor de Deus, 2 flamenguistas. Obrigado a todos pela audiência. Ratinho, quebrou um ponteiro aqui, viu, menino? Da live, mais de 140. Obrigado, tchau. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou